do vale ao monte. Você pode abrir a Bíblia comigo? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Aleluia. Quem achou, diz achei. Não sei se todos aqui conhecem a história desse profeta chamado Elias, mas hoje vamos falar um pouco sobre ele e aprender algumas coisas que a vida dele nos ensina. Ora, Elias de Tisbe, ou de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para que o alimentem. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Vai lá para o capítulo 18, apenas mais 5 versículos. Primeiro livro de Reis, 18, 16.
Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias então dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Eu prometo que são os últimos, tá? Vá lá para o versículo 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, obrigado por esta palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu Espírito que fala conosco. Senhor, nós abrimos nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para permitir que o Senhor fale conosco. Que nada venha tirar a semente que está sendo agora colocada no Teu coração. Que ela encontre um solo bom, que ela encontre terreno bom, e que ela possa germinar e gerar frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, esse texto, essa história de Elias, conta a história de um homem simples, um homem comum. A Bíblia não traz, Gertur, a linhagem de Elias. A Bíblia não fala que Elias era filho de profeta. A Bíblia não fala que Elias era profeta. A Bíblia não diz que Elias estudou no seminário. A Bíblia não diz que Elias tinha o ensino básico, fundamental, médio, superior. A Bíblia não diz que ele não tinha defeitos. A Bíblia simplesmente diz que Elias era de Tisbé, da região de Gileade, uma tribo comum de Israel. Inclusive lá no Novo Testamento, Tiago escreve que Elias era um homem comum e sujeito aos problemas que nós todos somos sujeitos. Irmãos, isso para mim já bastaria, sabe? Porque se tem uma coisa que impede o agir de Deus na nossa vida, são os defeitos que nós mesmos colocamos em nós mesmos. Nós gostamos de olhar para nós e encontrar os defeitos que nós temos e assim, encontrando os defeitos,
Nós gostamos de achar que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós não somos dignos. Se você tiver coragem, levanta a tua mão e fala: eu já fiz isso. Não é isso, gente. Essa semana mesmo, eu estava lá em Santa Helena e com os irmãos a gente falava sobre a mulher adúltera, que foi pega em adultério, em flagrante. E aí estava lá os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, acusando ela, e com a lei na mão, dizendo: não, vamos apedrejar você. Aqueles acusadores daquela mulher estavam fora dela. Mas lá dentro dela talvez existia uma acusação maior, diante do problema, diante do pecado, diante do erro dela. Eu quero começar essa noite dizendo para você que tem se sentido impotente, você que tem se sentido fraco, você que talvez, quando quer se impor diante de uma palavra que Deus te deu, você lembra do teu passado e você recua. Lembre-se, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Toma posse disso na tua vida. Irmãos, Deus, Ele levanta homens comuns, mulheres comuns, e aí, enquanto eu preparava essa palavra, eu estou uma semana já remoendo isso aí. Deus, Ele levanta homens e mulheres comuns, sim. Deus, Ele levanta homens e mulheres sem características talvez especiais, sim. Mas se tem uma coisa que Deus não levanta de forma comum, se tem uma coisa que Deus olha para mim e para você, e Ele precisa encontrar algo diferente, não comum, é o coração. Corações comuns não chamam a atenção de Deus. Mas corações quebrantados, corações contritos, corações ensináveis, corações obedientes, corações dispostos a ouvirem a palavra e a receberem a palavra, destes o Senhor está à procura. A Bíblia diz que Davi não era lá diferente dos seus irmãos em termos de força, habilidade, mas a Bíblia diz que Davi tinha um coração diferente. A Bíblia diz que Davi tinha um coração conforme o coração de Deus. Se tem algo que eu e você precisamos cuidar, irmãos, é do nosso coração. E talvez aqui eu não esteja falando para homens e mulheres que vão fazer os mesmos milagres que Elias fez. Talvez você não vai subir num monte e não vai orar e não vai descer fogo do céu. Mas talvez você vai botar a mão na cabeça do teu filho e ele vai receber o fogo do Espírito Santo, que é muito superior a um fogo visível do céu. E essas coisas elas só acontecem quando temos o coração disponível, o coração contrito, um coração quebrantado, um coração disposto a receber do Senhor e a olhar para dentro de nós e dizer: sim, Senhor, é aqui mesmo, é isso mesmo que eu preciso ser tratado, é isso que eu preciso mudar. Ou então um coração que olha para dentro de si e não se olha com autocondenação. Se você já aceitou Jesus na tua vida, você é filho. Isso é uma promessa. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Coloca a mão no teu coração e fala: eu sou filho. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, todos aqueles que o recebem. E se você é filho, você tem direito à herança. A herança do Senhor
é a vida com Ele. Irmãos, a herança do Senhor não são bens materiais, a herança do Senhor não é um carro novo, uma casa nova, a herança do Senhor é uma vida eterna com Ele. A vida eterna com o Senhor é só para aqueles que são filhos, e se são filhos, são herdeiros. Isso já basta. Isso já basta. Pode cair o mundo ao nosso redor. Pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir doença, pode vir, sei lá o que for, algo que você está lembrando agora que talvez você tenha passado. Nada pode tirar aquilo que é guardado no céu. Nada pode tirar um tesouro que é ajuntado no céu. Amém? Elias era um homem comum. A Bíblia diz que ele chega diante de um rei, e eu já vou falar desse cara, chamado Acabe. Ele chega diante de um rei, e ele fala assim, olha, a partir de hoje, não vai mais chover. E não vai mais nem cair orvalho. Então nem chuva e nem orvalho. Segundo a minha palavra. Irmãos, naquele momento, a palavra não está ali em maiúsculo, mas está em minúsculo. Significa que quem disse que não iria mais chover foi o próprio Elias, o próprio profeta. Irmãos, quando nós somos cheios de Deus, quando nós temos o coração voltado para Deus, quando nós não somos de famílias tradicionais, de famílias ricas, de família cujo todos têm lá a sua profissão exuberante, nós não somos de famílias que moram nos melhores bairros, mas nós somos filhos. Deus honra a palavra que sai da nossa boca. Deus protege aquilo que falamos, porque o nosso coração é dele. E a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio, logo se o teu coração for dele, o que você vai falar vem dele. Toma isso no teu espírito. Tem gente que fala porcaria, irmãos. Tem gente que fala coisa que tu não aproveita nada. E o problema não é senão que o coração dele não é do Senhor. Porque se o coração dele fosse do Senhor, a boca não falaria aquilo. É por isso que a Bíblia é tão incisiva em falar sobre palavrão, sobre palavra torpe, sobre nomes em vão, sobre chamar o nome do Senhor em vão, sobre fazer voto, sobre entregar profecia. A Bíblia é muito, muito densa nisso, porque aquilo que nós falamos tem peso. Aquilo que sai da nossa boca tem peso. Tanto uma profecia, quanto uma palavra que tu dá lá no mercadinho da esquina, perto da tua casa, quando tu está sem dinheiro. A boca fala o que está cheio, o coração. E saiu da boca de Elias uma profecia, não vai mais chover. E sabe o que Deus faz daí? A Bíblia diz que veio a palavra dos... Então, fala comigo, então. Então primeiro ele falou, então veio a palavra do Senhor a Elias e disse, vai e esconde-te no ribeiro de Querite. Vai lá para Querite, a leste do Jordão. Quem gosta de geografia, se você conseguir imaginar, o mar da Galileia, o rio Jordão, o mar Morto, a leste, a faixa de Gaza, o mar. Então a leste do Jordão estava ali Querite. Esse ribeiro de Querite era um ribeiro temporal. Então em determinadas épocas do ano, ele corria, e depois ele secava. Então Deus diz, tu vai para lá que eu dei uma ordem a alguns garçons de um restaurante 5 estrelas para te levar lasanha, vamos falando aí, lasanha, sagu, churrasco, picanha, macarrão lá da irmã Elisete, melancia, aleluia,
café do Paulo, pastel de Belém, pudim, minha sogra. Pudim. Aquilo que tu gosta de comer. Não. Peraí, mas ele não era um homem de Deus? Sim, ele era um homem de Deus. O coração dele não era do Senhor? Sim, ele era do Senhor. É por isso que Deus fala, eu quero esconder você por um tempo. Então não é à toa que a palavra diz, vai ao ribeiro de Querite e esconde-te ali. Irmãos, num primeiro momento pode parecer que, pensa comigo, para você não perder a minha linha de pensamento. Pode parecer que Elias foi para lá para se esconder de Acabe. Elias foi para lá para se esconder de talvez o surgimento provável de um coração orgulhoso. Elias foi para lá, foi escondido pelo Senhor para esconder-se de talvez uma semente de orgulho, de prepotência, que pudesse estar nascendo no coração dele. Por quê? Porque ele chegou na frente do rei e falou assim, não vai mais. E o que aconteceu? Choveu. Eu não sei você, mas talvez alguém que tu conhece poderia começar a se achar. É ou não é? Não sei se tu já teve uma experiência de orar por alguém ser curado. Irmãos, eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui orar por pessoas, e elas começaram a chorar, a aceitar Jesus, aquilo tomou conta do meu coração, e logo o Espírito Santo falou comigo, calma, isso aí não tem nada a ver com você, isso é comigo. Porque se eu não estiver em você, tu não faz nada disso. Você entende o que eu estou falando? Então o que Deus faz com Elias? Elias, eu preciso proteger você. E para proteger você, eu tenho que esconder você. E para continuar tratando com você, para continuar protegendo você, eu preciso que você aprenda a depender de mim. Eu preciso que você aprenda a depender de mim. Eu vou falar de novo. Eu preciso que você aprenda a depender de mim. Irmãos, depender de Deus não é ir lá no banco e fazer um empréstimo. Depender de Deus é ver que é Ele que está fazendo. Não tinha delivery naquele tempo. O delivery foram os corvos que levaram. Agora, o que é mais interessante, eu gosto muito de estudar o significado das coisas. O significado das palavras. Elias significa só o Senhor é Deus. E Querite significa lugar de corte. Alguns teólogos dizem que significa lugar de deixar do tamanho certo. Opa! Então, peraí, eu pego alguém cujo nome é só o Senhor é Deus. Não parece santo? Parece ou não? Já pensou você? Se o teu nome fosse Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas. Nossa. Aí você nasce e a tua mãe te coloca o nome, só o Senhor é Deus. Esse homem é santo. Aí esse homem, Jorge, ele vai lá e dá uma palavra e para de chover. Pronto. Mas Deus olha e fala assim, Elias, eu preciso te deixar do tamanho certo. E para você ficar do tamanho certo, tu tem que entender que sou eu que estou no controle de tudo. E bebia água do riacho, e 2 vezes por dia, os corvos traziam pão e carne. Pão e carne. Irmãos, Querite fica num vale. Ou seja, Elias ele entrega a profecia lá em Samaria para Acabe, e ele desce o vale, e ele fica em Querite. Mas como não chovia, o que aconteceu? O riacho secou. Eu já preguei isso aqui uma vez, ou foi no outro prédio que a gente estava. Por que o riacho secou?
Não choveu. Mas quem falou que não ia mais chover? Toma cuidado com o que você fala. Porque você pode estar no meio da palavra que você está entregando. Toma cuidado com aquilo que você deseja. Porque isso pode acontecer na tua vida. Toma cuidado com aquilo que você clama. Toma cuidado com a palavra que você profere, que você entrega. Porque Elias falou, não vai chover. Mas o que ele talvez esqueceu, que ele morava lá. E a falta de chuva atingiu ele também. Mas enfim, o riacho secou. E quando o riacho seca, a palavra vem a ele e diz, Elias, você vai mudar de endereço. Você vai para um lugar chamado Sarepta. Esse lugar significa lugar de fundição, de aquecimento. A Bíblia diz que naquele tempo, naquele lugar, havia alguns tanques especializados em tingimento, em mudar a cor das coisas, em mudar a cor do tecido. Mas principalmente era lugar de fundição, de aquecer e de tirar impurezas. Então vem Deus e fala, você vai agora para Sarepta. Ok. Quantos quilômetros dá de Querite até Sarepta? 170. Ele vai e ele chega a Sarepta e ele ouve a palavra do Senhor dizendo, eu dei ordem a uma viúva. Significa, irmãos, que quando a gente acha que o tratamento terminou, não, agora terminou o tratamento. Eu já comi pão e carne de corvo, já está bom. Eu já bebi água aqui da torrente, aqui já secou, agora acabou. Não, vem Deus e fala, não, espera aí, existem impurezas que ainda eu preciso tirar de você. Existem impurezas que eu preciso mostrar para você que ainda permanecem em você. Eu preciso mostrar para você que não são só os animais que me obedecem, mas existem pessoas que ouvem a minha voz e me obedecem. E Deus diz para ele, eu ordenei a uma viúva. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você, a viúva, em momento algum, a Bíblia diz que ela ouviu do Senhor que deveria obedecer o pedido de Elias. A viúva simplesmente obedeceu. Sabe o que isso me ensina? Que a gente tem que parar de ser exigente com Deus. Sem perceber, nós vamos nos tornando legalistas. Sem perceber, nós vamos nos tornando céticos. Sem perceber, nós vamos nos tornando exagerados. Como escreveu Salomão, não sejais exageradamente justos. A gente vai se tornando um tipo de crente. Não, mas peraí. Primeiro eu tenho que analisar isso. Você já passou por isso alguma vez? Eu não estou dizendo que você tem que acreditar em tudo. Mas para de ser coração duro. Para de ser coração duro com aquilo que Deus está mostrando para você. A viúva não tinha nada em casa, senão um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E ela fala para Elias, é o seguinte, eu só tenho isso. E olha, eu vou arriscar aqui, talvez a vida de uma viúva naquele tempo fosse pior do que de um corvo. E ela diz para Elias, não tenho nada. E Elias diz, vai. E olha só, Elias não falou para ela assim, vai e faz um bolo para nós. Para piorar. Elias disse, vai e faz primeiro um bolo. Aí ela falou, não, peraí. O que ela disse? Porque ela ouviu a palavra e obedeceu. Não porque aquela era a vontade dela, porque o Espírito do Senhor a havia convencido. É por isso que tem coisas, irmãos, que a gente faz e não entende por que fez. É por isso que tem palavras que saem da nossa boca, que depois de um tempo tu vai refletir e fala, mas por que eu falei aquilo? Como é que eu aceitei?
O Senhor fala comigo e com você quando nós menos percebemos. E a gente tem que entender que é assim, na grande maioria das vezes, que Deus fala com o seu povo. Irmãos, o rei Acabe e a rainha Jezabel são frutos de uma divisão do reino de Israel. Essa divisão ocorre principalmente por causa de uma vida longe de Deus, iniciada por Salomão. Salomão, a Bíblia diz que ele começou a fazer coisas abomináveis. E vem Deus então, entrega uma palavra e diz assim: eu vou tirar o reino da tua mão. A tua família vai ser perseguida. E o filho de Salomão, Roboão, quando assume o reinado apenas de uma tribo, a tribo de Judá. E as demais tribos ficaram na mão de um outro rei chamado Jeroboão, que era servo de Salomão. Mas Jeroboão, veja bem, Jeroboão institui o reino na região de Samaria, enquanto que o reino do sul, no caso de Roboão, estava em Jerusalém. E o povo de Israel tinha um costume, uma vez por ano pelo menos, para onde eles iam? Para Jerusalém. E aí o que Jeroboão faz? Não, peraí, se eles continuarem indo para Jerusalém, daqui a pouco eles vão começar a servir Roboão de novo e eu vou perder o reino. Ele falava assim: não, agora vocês não precisam mais ir. E ele começa a construir altares. Ele começa a construir bezerros de ouro. E ele começa a dizer para o povo: agora vocês não vão mais para lá, vocês vão ficar aqui. E o tempo vai passando, irmãos, pensa comigo, o tempo vai passando, e as gerações, os filhos, eles vão sendo ensinados de que eles poderiam adorar lá naqueles montes, e que eles não precisariam mais ir para Jerusalém. Isso fala comigo muito forte sobre a importância, sobre o peso, sobre a responsabilidade da liderança. 2 ou 3 reinados depois, Acabe assume o poder e se torna rei. E ele casa com quem? Com uma mulher chamada Jezabel. E o significado da palavra Jezabel é: o meu Deus é Baal. Pensa comigo, um rei de uma nação de Israel se casa com uma mulher cujo nome era meu Deus é Baal. O Deus Baal era considerado o Deus da chuva, da tempestade. E se dizia que ele tinha uma esposa chamada Azera, que era a deusa da fertilidade. Essa era a realidade de Israel. Quando Israel vivia isso, Deus levanta Elias. E Elias se levanta e vai e profetiza seca. Quando ele profetiza seca, Deus leva ele para Querite. Faz ele aprender quem manda. Faz ele aprender quem tem o domínio. Quando seca, ele leva ele para Sarepta. Lá ele é tratado quanto à obediência. E o tempo passa, e Deus diz: agora está na hora de você ir falar com Acabe. Ele chega diante da Acabe, reúne o povo, e ali ele diz: está na hora de vocês pararem de oscilar de um lado para o outro. Faz assim com a tua mão, a Adriana vai lembrar. Faz assim. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. Você lembrou de alguém? Elias olha para o povo e fala: está na hora de vocês pararem de ser assim. Se Baal é Deus, então sirvam Ele. Mas se o Senhor é Deus, sirvam Ele. Do que o povo precisava? De um sinal. Irmãos, a apostasia ela já estava tão grande em Israel que sem um sinal eles não voltariam mais.
Isso me traz a lembrança para os dias de hoje. Nós vivemos ou não vivemos um tempo de apostasia? Muito forte. As pessoas perderam o medo de Deus, o temor de Deus. Verdade ou não? As pessoas brincam com as coisas. Então o tempo de apostasia, ele circula ao nosso redor. As pessoas estão esquecendo da fé, esquecendo dos princípios. E quando a apostasia ela começa a reinar, Mário, sabe do que a gente precisa, do que o povo precisa? De um sinal. Pastor, mas e aí? Qual é o sinal dos dias de hoje? Jesus explica qual é o sinal. Jesus, ele quando vem, ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Jesus, ele vem, ele começa a escolher homens comuns como Elias. Ele olha para esses homens comuns e ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Eu não sei se tu já parou para pensar nisso, mas eu e você somos o sinal. Nós somos o sinal. Nós somos o sinal. Irmãos, os nossos filhos não vão se converter por causa de uma pregação no culto. Os nossos filhos vão se converter quando enxergarem nós como pais, servindo ao Senhor verdadeiramente. Aquele meu colega de trabalho, que eu convido para vir no culto, ele não vem, talvez ele não venha porque ele não vê o sinal em mim. Ele não vê o sinal que eu preciso estar clareando na vida dele. Aquele meu parente, aquele meu amigo, talvez o que ele precisa é de um sinal que pode vir da onde? Pode vir da minha vida. Pastor, mas então esse sinal não pode ser um milagre? Claro que pode, irmãos. Mas antes de ser um milagre, o sinal é o exemplo que eu carrego. É a minha maneira de viver. Elias, ele vai para o monte. E aí o resto do texto vocês conhecem. Ele faz uma proposta. Ele pede para os profetas de Baal prepararem um altar e orar. E ele diz: aquele Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. Interessante que tinha os 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400 profetas da deusa Azera. E Elias vem e diz assim: olha, aquele que eu vi é o Deus verdadeiro. Mas antes ele fala para o povo: vocês têm que tomar uma decisão. Vocês têm que parar de oscilar de um lado para o outro. E quando ele clama, o fogo desce, consome o holocausto. Você consegue imaginar a gritaria naquele dia? Você consegue imaginar? Isso aqui não é historinha. Isso aqui não é coisa de televisão. Isso aqui não é novela. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a palavra. E se a palavra diz que aconteceu, é porque aconteceu. Então não é um conto. Não é um livro poético. Você pode até duvidar, por exemplo, que Jó realmente existiu. Você tem todo o direito. Porque muitos teólogos dizem que o livro de Jó é simplesmente um livro poético. Agora, quando se fala dos acontecimentos no tempo dos reis de Israel, o que está escrito aqui é porque aconteceu. Então foi algo literal, desceu fogo. Mas desceu fogo do céu porque a Bíblia diz que Elias foi lá primeiro, restaurou o altar, avisou o povo, orou ao Senhor. E a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder. A pastora falava aqui na vigília sexta-feira sobre a igreja que tem muitas vezes se acovardado.
sobre a autoridade que Deus coloca sobre a igreja. Irmãos, se nós usássemos a autoridade que Deus tem colocado sobre nós, o mundo seria diferente. Mas nós vivemos acovardados pelos Acabes que surgiram, acovardados pelos líderes que foram sendo levantados, acovardados por pessoas, muitas vezes líderes, autoridades, que dizem inclusive que a Bíblia tem que ser reescrita, acovardados por autoridades que não temem a Deus. Os Acabes existem e existem aos montes. E aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas daí o que eu posso fazer sozinho? Elias também achou que ele estava sozinho. Inclusive, quando ele vai dizer, quando ele tem uma conversa depois, lá no capítulo 19, ele tem uma conversa com Deus, ele fala: olha, eu estava sozinho. Abre comigo lá. 1 Reis 19, 14. Para você que diz que está sozinho, para você que vem para a igreja, seu marido não vem, para você que vem para a igreja, seu filho não vem, para você que não vê as coisas mudarem, e você acha que está sozinho, olha só, 19, 14, o que Elias falou? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, tem coisa que eu não preciso falar para Deus, é o que eu sou. Eu tenho que dizer para Deus o que eu não sou. Se eu sou zeloso, se tem uma coisa, é que Ele sabe. Agora, se eu não sou zeloso, eu tenho que dobrar o meu joelho, e aí eu tenho que dar nome para o meu pecado. Elias diz assim: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Mas agora também estão procurando me matar. O que ele falou que ele era? O que ele falou que ele era? O único. Sabe por que ele falou que ele era o único? Porque ele não enxergava mais ninguém. Tem gente que trabalha com crente, mas não sabe que o outro é crente. Tem que mudar isso, gente. Você senta na mesa do lado, na escola, e não sabe que aquela pessoa lá serve o mesmo Deus que você. Não estou dizendo que a gente tem que adotar sinais, como adotam os maçons. Não estou dizendo que a gente tem que adotar rituais. E eu também não estou dizendo que você tem que procurar ficar perto só de quem é crente. Eu estou dizendo que as pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Eu fui fazer uma avaliação pelo MEC uns anos atrás, em Goiás. E eu tenho um princípio: para onde eu vou, eu levo uma Bíblia, e presentei o reitor da universidade com a Bíblia. Eu faço isso porque talvez ninguém mais pode entrar no gabinete dele e falar de Jesus para ele do que uma autoridade que vem para fiscalizar a universidade dele. E eu entendo perfeitamente que antes de ser funcionário do governo, eu sou servo do Senhor. E um dia eu fui fazer uma avaliação em Goiás e comigo foi designada uma professora de São Paulo. E ela, ali nos primeiros momentos de avaliação, a gente conversando, não a conhecia. Eu faço questão de me apresentar, e uma coisa natural nesse processo, eles olharem o currículo Lattes, e lá está escrito a minha formação em teologia, a minha atuação como pastor. E ela logo disse: você é pastor, né? Eu falei: sim, irmã. E você? Ah, então nós somos cristãos, nós dois. Ah, que bênção. Eu pensei: crente também? A diferença é que eu frequento o centro espírita, sou kardecista. Falei: irmã, eu quero dizer para você que então tem alguma coisa errada. Mas por quê?
porque a senhora me disse que era cristã e a senhora frequenta o kardecismo? Sim. O livro que nós mais usamos lá é a Bíblia. Eu falei, eu vou te fazer uma pergunta. Vocês creem em reencarnação ou em ressurreição? Ah, reencarnação. Falei, então nós já não podemos concordar que somos cristãos nós dois. Porque quem crê em Jesus não crê em reencarnação. Porque a Bíblia diz que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. O cristão crê que mesmo morrendo viverá. Ou seja, eu creio na ressurreição. Eu creio num dia da volta de Jesus, em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que vivem estiverem, serão arrebatados ao alto para as bodas do Cordeiro. Irmãos, aquela mulher ficou com o olho vermelho, ela queria me engolir. Mas, passado aquele momento inicial, ela começou a me fazer perguntas, e eu preguei para aquela mulher, e eu nunca mais a vi, eu nunca mais soube dela, mas eu tenho certeza que ela não conseguiu mais ficar em paz lá no espiritismo. Irmãos, eu não estou aqui condenando os espíritas, não tenho eu esse dever, mas eu também não posso dizer que eu como cristão tenho que ficar calado diante de um engano. O respeito a todos é necessário. Mas quando Deus abre as portas para a gente, o que a gente tem que fazer? Aproveitar. E Elias então falou, eu estou sozinho. E tem coisa, irmãos, que nos acovarda. É o sentimento de solidão. A gente fica acovardado às vezes de falar o que tem que falar. Por quê? Porque a gente acha que ninguém vai ouvir. O que adianta? Ninguém vai ouvir mesmo. Não pense assim. A palavra não volta vazia. Aí sabe o que Deus responde para ele? Versículo 18, 19 e 18. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. A gente acha que está sozinho, Paulo, mas nós não estamos sozinhos. E mesmo que pai e mãe me abandonarem, o Senhor não nos abandonará. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, diz a palavra, mas eu não me esquecerei de ti. Fique em pé, fique em pé. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Deus não se esconde de nós. Muitas vezes Ele nos esconde para nos proteger. Se fosse nos dias de hoje, depois de uma profecia daquela, talvez Elias teria virado um pastor famoso, e ele começaria a fazer turnês internacionais, a igreja dele ficaria cheia, e vem Deus e diz: não,
nem sempre, depois da profecia, vem a fama. Às vezes é preciso a gente ficar do tamanho certo. Samaria ficava mais ou menos 200 metros acima do nível de Querite. Então Elias teve que descer. Ele teve que descer. Ele teve que ir para o vale, para que depois ele pudesse subir ao monte. Eu sei que talvez a gente tenha a sensação de estar vivendo numa terra que parece ser governada por Acabe. Eu sei que talvez a gente tenha a sensação de estar vivendo numa terra que está acabando a água. Às vezes a gente tem a sensação de que ninguém mais nos ajuda. Às vezes a gente tem a sensação de que aquilo que nós temos para dar é muito pouco. Em todos esses momentos, houve uma palavra para Elias. E em todos esses momentos, há uma palavra para você. Há uma palavra para você. Há uma palavra para nós. Eu gostaria de orar, encerrando esse culto, mas fazendo deste momento um momento profético. Se você tivesse que escolher agora entre ir para Querite, para Sarepta ou para o Monte Carmelo, para onde você gostaria de ir? Certamente, se dependesse unicamente da nossa escolha, nós diríamos: eu quero ir para o Monte Carmelo, porque ali eu vou ver milagre, porque ali eu vou confirmar o meu chamado. E não está feio isso, não é errado isso, não é feio isso. Mas lembre-se que talvez Deus tenha preparado antes Querite e Sarepta. Talvez tem gente aqui que pede a Deus um lugar novo. Talvez não um lugar em termos físicos, mas um lugar em termos de vida. Deus tem esse lugar para você. Mas observe o processo de Querite. Observe que em Sarepta o muito é pouco e o pouco é muito. Se você precisa de oração, se você diz hoje que você quer recomeçar algo que parou, ou se talvez hoje essa palavra ela clareou algumas coisas no teu coração, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não deixe isso morrer. Se você é homem ou mulher simples, é de você que Deus precisa. Apenas deixe que o teu coração esteja disponível. Vamos louvar. Enquanto isso, fale com o Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Depois vamos orar juntos. Posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício.
sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Você pode levantar suas mãos. Sou teu templo, Glorifique o nome dele. teu O mesmo Deus de Elias é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que manda fogo do céu é aquele que mandou o seu Espírito Santo. Clame por fogo, clame por um coração incendiado, clame por um tempo que você não vai ficar oscilando de um lado para o outro. Clame por um tempo em que o Senhor vai restaurar o altar da sua vida. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Essa palavra não vai morrer no teu coração. Se um dia você achar que tem pouco, lembre-se do homem comum que foi Elias. Lembre-se dos corvos. Lembre-se da viúva. Mas principalmente, lembre-se que a oração de um justo tem muito poder. Pai, abençoe tua igreja, Pai. Que o teu amor, que a graça do teu Filho e a consolação do Espírito Santo
estejam sempre com todos nós, em nome de Jesus. Abraça quem está perto de você, abençoe, entrega uma palavra agora para quem está perto de você, dê uma palavra de profecia, dê um abraço, profetize um tempo novo, profetize um tempo que o Senhor vai restaurar o altar perdido. Aproveite esse momento, aproveite esse momento. Semana que vem, culto especial de volta do reencontro. Esperamos vocês. Deus abençoe. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Oh, 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 Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra para esse povo